Mas o texto base do que nós estamos estudando está aí em Mateus 6, versos 24, que é o único texto da Bíblia Sagrada que o próprio Jesus faz uma afirmativa e traz para nós uma realidade espiritual muito forte, dizendo que há no mundo espiritual um Deus. A esse Deus, você e eu precisamos entender que é um Deus com D minúsculo, mas que há um Deus que vive competindo com o verdadeiro Deus, esse sim com letra maiúscula, o nosso Iavé, o Iavé Jirê, o Iavé Rafá, o Iavé Nissi, o Iavé Shalom, aquele que em Ageu capítulo 2, versos 8, 9, se revela sendo dono do ouro e da prata. Para Jesus dizer e deixar registrado na Bíblia Sagrada uma única vez que o homem não pode servir a dois senhores, dizer para nós que existem dois senhores, e ele fala, existe o Iavé, mas também existe o Mamon, que compete com o coração do homem em relação àquilo que ele deve entregar somente a Deus. Nós precisamos nos aprofundar nisso e aprender um pouco mais desta verdade. Porque Mamon, que é o príncipe maligno, uma potestade, um principado, que atua levando o homem a buscar uma vida de enriquecimento a todo custo, que prega uma ideologia, uma filosofia e também uma teologia de que o homem vale aquilo que ele tem, que o homem deve basear as benesses de Deus na quantidade de coisas que ele acumula na sua vida. Essa mensagem pregada e ensinada por Mamon tem sido difundida de forma muito consistente na nossa geração e, para nossa vergonha, infelizmente, dentro das nossas igrejas. Quando nós falamos das nossas igrejas, nós estamos falando em um contexto universal, todos aqueles que professam servir ao Senhor Jesus. Porque quando Mamon começa a reger, a dirigir, a nortear a vida de um homem, a vida de uma pessoa, o propósito principal dele é levar o ser humano para o nível de endividamento, para o nível de destruição na sua vida financeira, na sua vida pessoal, porque uma vez que o homem se torna destruído financeiramente, as demais áreas da sua vida começam também a passar por algumas decadências, alguns declínios, alguns prejuízos. Inclusive, já é estatístico que o número de divórcio que tem crescido na nossa nação tem como principal instrumento o problema financeiro, o endividamento, a crise financeira, que vem contra uma casa, contra uma família, vem no casamento, e que leva esse casamento, essa família à destruição, leva essa família a uma vida de perturbação, afastando as pessoas da presença do verdadeiro Deus, do Iavé Jireh. Então, essa é uma questão muito séria, uma questão muito verdadeira, que nós precisamos nos atentar para ela e pedir a Deus muita graça, muita unção, muita sabedoria, para que não sejamos dirigidos por Mamon, mas para que Iavé seja o único dirigente da nossa vida. É por isso que nesta manhã nós vamos falar sobre a terceira verdade, sobre a terceira tópico da verdadeira prosperidade. Vamos falar sobre vencendo o consumismo. Diga assim, vencendo o consumismo. Não é um negócio muito fácil, mas nós vamos ter que ser aqui confrontados por Deus para que possamos crescer nessa área também da nossa vida. E aí eu vou usar aqui de vez em quando os meus universitários, porque a culpa é do Ricardo, fez aqui no Arial 12, e aí os universitários precisam ajudar aqui, né, Ricardo? Para poder aumentar um pouco a letra, a fonte dessa letra aqui. Glórias a Deus. Na lição anterior, nós vimos que Mamon é o grande regente do sistema financeiro deste mundo e que não podemos servi-lo. A nossa vida não pode ser uma vida dirigida por Mamon. Não podemos viver conforme os ditames dessa
entidade maligna que vem sempre tendo aquelas 3 colunas principais que fazem parte do caráter de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Todos aqueles que são influenciados por Mamon, dirigidos por Mamon, estão caminhando numa rodovia de autodestruição, de colisão contra os valores de Deus, e que o final dessa rodovia é morte, é destruição, é roubo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que hoje veremos uma área extremamente importante, que afeta diretamente a igreja. E quando nós falamos que afeta diretamente a igreja, afeta diretamente a sua qualidade de vida. Afeta diretamente a minha qualidade de vida. Afetando a minha qualidade de vida pessoal, vai afetar a minha qualidade de vida familiar. E vai estender esse problema para a qualidade de vida como família espiritual, como igreja congregacional. Quando nós somos levados e dominados pelo consumismo, nós começamos a ter uma baixa qualidade de vida, caminhando para uma péssima qualidade de vida. Então, quero que você anote comigo aí. Há muitas pessoas que buscam a satisfação pessoal. Anote aí. Há, do verbo haver, muitas pessoas que buscam a satisfação pessoal no consumo. Satisfação pessoal. O problema é que as coisas perdem o brilho rapidamente e em pouco tempo são substituídas. Se você notou aí, satisfação pessoal. O grande problema do consumismo da nossa geração é uma busca frenética, constante, de uma realização pessoal, de uma satisfação pessoal, que o homem tenta alcançar através das conquistas materiais. O ser humano, ele vive com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com os seus traumas, com a sua realidade pessoal, e com isso, com um vazio existencial muito grande dentro de si, e tenta de qualquer maneira suprir esse vazio, suprir essa carência, suprir esta necessidade, às vezes, de reconhecimento através do consumismo. Uma pessoa que é extremamente consumista é uma pessoa que revela algumas carências efetivas, emocionais. São pessoas que não conseguiram colocar em equilíbrio a sua vida emocional. São pessoas que querem transferir as suas carências para posses de coisas, para conquistas de coisas materiais. E aí você leu na apostila aqui, o grande problema é que hoje vivemos com um avanço muito grande da tecnologia, da informática, as coisas estão avançando de forma aceleradíssima, hoje é tudo muito rápido, as notícias são rápidas, as novidades são rápidas. Você lê algo novo hoje na internet, daí a 2 minutos já se tornou algo velho, não tem mais valor, porque são muitas informações, são muitas coisas que são lançadas na nossa vida toda hora, todo minuto, todo segundo. E esse frenesi, essa correria de coisas sendo criadas, ministradas e ensinadas e implantadas na nossa sociedade, faz com que o homem, em busca de realizar uma satisfação pessoal, acabe se perdendo na estrada da vida. Por quê? Porque nada que nós venhamos a consumir será suficiente para saciar a nossa necessidade emocional, para resolver os nossos problemas e os nossos conflitos existenciais. Nada que o homem conquiste nessa vida vai conseguir suprir a carência da sua alma, do seu coração e da sua emoção, porque as coisas perdem também o valor de uma forma muito rápida. Você compra hoje um celular iPhone 6S Plus, acho que ficou até velho já, 6 Plus. Você compra, paga um dinheirão, divide no cartão em 72 vezes. E quando você ainda nem aprendeu a lidar nesse aparelho, você já percebeu que já tem um outro melhor,
e que o seu colega adquiriu, e que está o outro dando show de bola, até que agora você clica e abre assim um painel na sua frente, e você já deixa de ter o prazer de ter aquele iPhone 6 Plus, porque afinal de contas já ficou defasado. E aí as pessoas, para poder acompanhar essa velocidade, para tentar acompanhar os ditames dessa sociedade capitalista, materialista, que aprendeu a valorizar o homem por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. O ser humano vai buscando, e vai fazendo isso através do consumismo, e daqui a pouco está naquilo que nós chamamos de uma grande bola de neve, numa situação que só Jesus para ter misericórdia. É por isso, querido, que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, quando escreveu o livro de Eclesiastes, no capítulo 1, ele já começa dizendo: tudo que eu vi debaixo do sol, e tudo que eu vi sobre a terra, não passa de vaidade. É o livro das vaidades. Aí ele fala de vaidade em vaidade, por vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes, Salomão escreveu quando ele estava já um ancião, somatizando a sabedoria que Deus havia dado a ele, com as suas experiências de vida adquiridas no seu dia a dia, com seus erros e com os seus acertos. Aí Salomão agora senta para escrever um livro, para deixar alguns ensinamentos para a próxima geração, para os mais novos, para a geração futura. E ele então começa dizendo: olha, tudo que eu vi não passa de vaidade. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E Salomão fala assim: olha, olhando para os homens andando sobre esta terra, eu vi como homens querendo segurar na sua mão o vento. Por mais que eles tentem se segurar no vento, eles não conseguem, porque tudo é vaidade. O consumismo, que é uma característica de alguém que está tentando suprir uma carência emocional, uma carência interior, afetiva, é na verdade o homem querendo dominar o vento, querendo se apegar ao vento. Por mais que ele tente, ele nunca vai conseguir, porque a satisfação pessoal, a satisfação na alma de um homem, de uma pessoa, só Jesus é suficiente para poder preencher todos os nossos vazios. É por isso que Mamon compete com Jesus, compete com Yahvé, porque ele sabe quando o homem está vivendo em um relacionamento mais profundo com Deus, Yahvé, e quando não está. Aí ele cria aquilo que chamamos de engodo. Engodo é aquela isca que o pescador coloca para atrair o seu peixe. E Satanás então começa a colocar os engodos nas vitrines da vida, no consumismo da vida. E, infelizmente, nós vamos atrás desses engodos, daqui a pouco estamos com o anzol na boca e sendo arrastados e querendo se virar e não conseguindo, porque fomos atraídos pelos engodos de Mamon, fomos fisgados por esse engodo, e na verdade o que nos levou a isso é uma carência interior que nós só vamos conseguir supri-la na presença do nosso Deus. Quantos estão comigo aqui, digam amém. O segundo parágrafo aí você vai notar comigo. O poder do marketing cria, entre aspas, cada vez mais novas necessidades. Anote aí, necessidades. O poder do marketing cria cada vez mais novas necessidades. Praticamente, obrigando as pessoas a trocarem aquilo que nem aprenderam a usar por outra novidade. Aqui eu até me antecipei nesse parágrafo aqui. Eu li isso em algum lugar, que um certo empresário, estou puxando a memória aqui agora, um certo empresário chegou em um povoado, onde não havia nenhuma indústria, nenhum comércio. As pessoas viviam, comiam daquilo que plantavam. Uma economia autossustentável pela mão de obra daquela comunidade. E aquele empresário chegou nessa comunidade e abriu a sua empresa. Chamou alguns trabalhadores daquela comunidade para trabalhar na sua empresa. E como eram pessoas trabalhadoras, pessoas guerreiras,
Aquelas pessoas produziram 30 dias de uma forma assim tremenda para aquela indústria. Só que depois que se cumpriram os 30 dias, e essas pessoas receberam o seu salário, no outro dia não veio mais ninguém trabalhar. Aí o gerente ligou para o diretor e falou assim: senhor, não veio ninguém trabalhar. As pessoas não estão vindo mais para a empresa está aqui, as máquinas estão paradas. Aí ele falou assim: faça uma busca de campo e veja por que eles não estão vindo. Aí saíram para pesquisar por que é que aquelas pessoas não voltaram para trabalhar naquela empresa. E eles constataram que aquelas pessoas pegaram aquele dinheiro, colocaram no bolso, não tinham com que gastar, não precisavam mais de dinheiro, porque aquilo ali já dava para guardar por um tempinho, e voltaram para a sua vida cotidiana, plantando, comendo, plantando e comendo. Aí o diretor teve uma ideia, falou assim: opa, vamos colocar aí, circulando, a revista Avon. Vamos colocar circulando a revista Hermes, Marli está aí. E distribuíram revista Avon para todo mundo. A mulherada, quando pegou aqueles batons, perfumes, shampoo e tal, e coisa de casa, começaram a comprar o que estava sendo colocado ali naquelas revistas, e o dinheiro acabou. O que eles precisaram? Voltar para a indústria para ganharem mais dinheiro, para comprarem mais produtos da Avon, da Hermes, da Boticário e tudo mais. Então o marketing, ele cria no homem a necessidade de consumir aquilo que ele não necessita. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. O marketing cria, nada contra a Avon, a Hermes, nem o Boticário não, os demais aí, mas é só para nossa alegria aqui. O marketing, ele cria no coração do homem essa necessidade de ter o que nem precisa ter para ser o que ele não é. Como estão entendendo? Digam amém. Queridos, o grande problema é que nós somos levados por isso de uma forma muito avassaladora. O grande problema é que nós estamos na sala da nossa casa e tem alguém entrando lá na nossa sala dizendo assim: olha, essa sua televisão já ficou defasada, hoje tem uma assim, assim, assado. Esse seu guarda-roupa já não está legal, tem esse. Esse seu sapato já não está bem, tem esse. E nós somos levados a essa necessidade, a buscarmos saciar essas nossas demandas, consumindo coisas que nós nem precisamos para a nossa alegria. Então, o marketing, ele cria essa necessidade, essa pseudo-necessidade. Você quer ver uma coisa? Você é mais rico do que você possa imaginar. Eu falo nós outros. Você tem muito mais do que você precisa. Quer ver como que você descobre isso? Quem mora de aluguel aqui sabe. Eu já morei um tempo de aluguel, recentemente. Você quer saber o que você tem dentro de casa e que você não precisa? Vai fazer uma mudança, meu irmão. Faz uma mudança. Vai sobrar caixa para todo lado. Você vai perceber que tem sapato na sua sapateira e que você não usa já tem mais de anos, está lá novinho. É ou não é? Sim ou não? Todo mundo com medo de levantar a mão, né? Amém. Você quer ver que como você tem mais do que você precisa? Pega lá o seu guarda-roupa, a sua gaveta, vai dar uma faxina, vai dar uma geral. Vê o que você usa e o que você não usa. Meu irmão, minha irmã, você vai dizer assim: nu nasci do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Jesus tem demais. Gastei demais, comprei demais. Comprei o que não precisava para saciar o que não é saciado, para ser o que eu não sou. Concordam comigo? Digam amém. Mas é um marketing, é a necessidade de ter. Porque eu preciso ter, eu tenho que estar na moda. Eu tenho que estar tranquilo e favorável. Vocês estão sabendo, né? Então esse marketing, querido, leva um homem a ter o que ele não precisa ter. Leva o homem a colocar a mão ou as mãos dentro de uma cumbuca e que depois, para sair dessa cumbuca, só clamando pelo sangue do Cordeiro. Porque nós aprendemos
que o sinal da prosperidade é o acúmulo de bens e de coisas materiais. Aprendemos isso com a sociedade regida por Mamon. Inclusive, como eu disse teologicamente, existem igrejas que medem a qualidade de vida de uma pessoa com Deus baseado naquilo que ele tem, baseado nas bênçãos materiais que ele conquistou. Em contrapartida, medem também a falta de intimidade de algumas pessoas por elas não terem o padrão de conquistas materiais como eles padronizam para dizerem ser a bênção de Deus. Isso está muito forte dentro das igrejas. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui na frente. Então, queridos, a nossa prosperidade, a prosperidade verdadeira, não está baseada naquilo que nós temos, mas está baseada naquilo que nós somos. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque existem muitas pessoas que têm muitas coisas, mas são miseráveis na sua vida. Não passam de miseráveis. Porque a única coisa que elas possuem, ou as únicas coisas, são coisas materiais, perecíveis, que depois morrem, fica tudo por aí, dando briga entre os filhos, um filho matando o outro para ficar com a herança que o pai deixou. Eu assisti uma vez um programa jornalístico, que o repórter, o apresentador, já falei isso aqui uma vez, mas tem muito tempo, ele fez uma campanha ao vivo para doações de coisas lá em São Paulo, por conta de uma enchente que teve em uma região lá, e que desabrigou muitas pessoas. Então ele começou dizendo, olha, você que tem 2 camas, mande uma para cá, dê o seu endereço, nós vamos buscar, a equipe da TV tal vai buscar. Você que tem um berço que não usa, dê esse berço. Você que tem 2 geladeiras, dê uma geladeira, um fogão. Vamos doar, vamos viver a dor do nosso irmão, tal. Wagner Montes. Aí, de repente, ele, no final daquela programação, ele falou assim, gente, eu quero concluir esse programa dizendo uma coisa. Recebemos inúmeras ligações, muitas doações, mas o que me chamou a atenção, ele falou, foi que essas ligações e essas doações vieram dos bairros periféricos da nossa cidade. E ele diz assim, a região nobre da nossa cidade, nós não recebemos uma ligação de alguém doando sequer uma vassoura. Aí ele chamou a câmera assim, bem perto dele, vem aqui, fecha de mim. Aí deu aquele zoom nele, e ele falou assim, olha, existem pessoas tão miseráveis, mas tão miseráveis, e ele foi somatizando, mas tão miseráveis, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. E fechou o programa dessa forma. Então, ser próspero não é ter muito, é ser o que Deus quer que você seja. Conquistar faz parte daquilo que Deus implantou em nós, quando no Jardim do Éden Ele diz crescer e multiplicar e dominar e encher a terra. Mas a nossa vida não pode estar pautada nisso. A nossa vida não pode estar baseada nisto. A nossa vida não pode ser medida pelas coisas que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Mas a nossa vida em Deus, a prosperidade verdadeira em Deus, deve ser medida por aquilo que nós somos diante daquilo que Deus nos chamou para que sejamos. Como estão entendendo? Digam amém. Temos que ter cuidado com essas demandas e com essas novidades que surgem todo o tempo, que mexem, levando o homem para buscar uma necessidade que não vai suprir a sua carência. Vamos lá. Terceiro parágrafo. Há muitos que têm um espaço para se livrarem de uma insatisfação. Há muitos que, espaça um pouquinho aí, para se livrarem de uma insatisfação e de um vazio interior doentio, recorrem ao ciclo vicioso do consumismo. Foi o que nós estamos dentro dessa linhagem abordando essa verdade aí.
há muitos que, para se livrarem de uma insatisfação, de um vazio interior doentio, recorrem ao ciclo vicioso do consumismo. E aí, a palavra aí para mexer conosco nesse parágrafo é o ciclo vicioso. É um ciclo que gera a pessoa a ter aquilo como um vício na sua vida. Pessoas que não podem andar pelas ruas da cidade e não podem ver uma plaquinha lá, promoção. Ainda alguns falam assim, não tem promocinho, não? Não podem ver uma placa promoção. Os comerciantes que me perdoem, mas Deus irá prosperá-los poderosamente, em nome de Jesus, porque as pessoas que vão comprar com você vão comprar conscientes, vão pagar o que devem e vai ser bênção para a sua vida. Tem que avisar aqui, porque senão os comerciantes depois me pegam de fora e puxam a minha orelha. Mas tem gente que não consegue passar pelas ruas e ver uma plaquinha promoção. Nossa, eu comprei 10 camisas por R$100. Fiz um negoção da China, mas comprou 10 camisas que nunca vai usar. Vai ficar guardado lá no guarda-roupa, dando bolô, mofo, porque depois chega em casa, não gostei não, não ficou bem não ficou legal não. E por que comprou? Porque estava R$10. E aí, esse vício, esse ciclo vicioso, começa a dominar as decisões das pessoas. E as pessoas passam a ser dirigidas pelo impulso de ter o que não precisam. E aí se torna um vício que domina a pessoa. E quando eu falo a pessoa, não entenda aqui como uma lição de moral. Porque eu já disse aqui, para quem chegou depois, eu estou inserido nesse mesmo contexto que cada um dos amados irmãos e irmãs. Todos nós estamos no mesmo barco. E aí, queridos, nós aprendemos uma coisa que é um valor também, um princípio que nós devemos trazer para a nossa vida. Tudo aquilo que você não domina hoje é o que vai te derrotar e te destruir amanhã. Aquilo que você não exerce domínio hoje, agora, nesse domingo, nesse exato momento, aquilo que você não tem um controle na sua vida, vai ser nessa área que lá na frente você vai ser derrotado. Se você não controla o seu impulso, a sua compulsão para adquirir coisas desnecessárias, daqui a pouco você vai estar endividado para lá do Itabira, e você vai olhar para trás e vai falar assim, como foi que eu me endividei? Porque você vai perceber que você não tem nada comparado à dívida que você adquiriu. E é verdade, porque você comprou nada que tenha, de fato, valor para a sua vida. É por isso que nós precisamos colocar em prática os princípios espirituais de Deus na nossa vida financeira, os dízimos, as ofertas, sermos dizimistas fiéis, sermos ofertantes fiéis na casa do Senhor, porque nós começamos a ser levados por esse consumismo, por essa onda toda, e daqui a pouco não damos mais o dízimo porque não tem como sobrar, como se dízimo fosse sobra. Dízimo é primícia, é a primeira parte. É por isso que nós precisamos entender isso, e aqui está escrito na introdução que afeta a igreja, porque às vezes estamos tão dominados por nós, pela nossa falta de domínio, que nós nos enrolamos e deixamos de trazer no altar do Senhor o que pertence ao Senhor. Aí um abismo vai chamando outro abismo, e aí o salário do pecado é a morte. Nós precisamos reajustar, readministrar, rever a nossa administração com aquilo que Deus tem confiado em nós. E temos que ter essa consciência clara. Nenhuma insatisfação pessoal, interior, será suprida por coisas. Coisas não substituem valores pessoais. Hoje você sonha em ter uma casa de 10 quartos. Daqui a pouco seus filhos casam, vão embora, aquela casa vira um museu. Você sonha em ter o carro do ano, glória a Deus, top, maravilha, não deixa de buscar o melhor não. Mas daqui a pouco você compra o carro, daqui a 2, 3 anos, o carro está arranhado, está ficando velho, e aí já surgiram outros carros bem mais bonitos, e se você não tiver o controle e aprender a valorizar o que você tem, você acaba sendo dominado por aquilo que você não é. Hoje não é muito para dar glória a Deus não, mas Deus está falando com você, diga amém.
Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente. Infelizmente, esta tem sido uma realidade. Anote aí. Na igreja de hoje, a motivação centrada na satisfação das necessidades pessoais. E aí, o pastor introduziu dizendo, infelizmente, esta tem sido uma realidade na igreja de hoje. A motivação centrada na satisfação das necessidades pessoais. Presta bem atenção. Vou dizer mais uma coisa aqui. Aliás, vou dizer várias coisas. Olhe para cá. Deus não tem preocupação, eu vou botar outra palavra, Deus não tem compromisso em satisfazer as nossas vaidades pessoais. Deus não tem compromisso nenhum com isso. Não parte de Deus o comprometimento de satisfazer todas as suas vaidades. Não vem de Deus isso. Mas, infelizmente, essa é a mensagem pregada em muitos púlpitos das nossas igrejas. Que ensinam para as pessoas que elas devem vir para a igreja, porque aqui na igreja ela vai ser tão abençoada que ela vai sair de um salário mínimo para 30 salários, da noite para o dia, no piscar de olhos, uma porta que Deus vai abrir, uma chave que Deus vai entregar, ainda que Deus possa fazer, preste bem atenção, mas aquilo que Deus pode fazer, não significa que Ele faz comumente. Há uma mensagem sendo ensinada, em que você deve vir para a igreja para satisfazer todas as suas vaidades, para que você ande como cabeça e não por cauda, interpretação equivocada do texto, falta de exegese, para que você tenha para dar e não para pedir emprestado, também equivocada, porque para ter para dar, você precisa primeiro entender que você veio para dar, aí é uma questão de duplo entendimento e dupla aplicação. Mas o que está sendo implantado é que você está aqui na igreja para ter a sua satisfação pessoal suprida em Deus. E Deus não te chamou para isso. Deus não tem compromisso em massagear o ego do homem. Deus não tem compromisso em servir ao homem nas suas vaidades. Deus não chamou o homem para que o homem tenha Deus como seu garçom, o seu serviçal, aquele que por você não beber, não fumar, ser bonitinho, ter cara de crente, Papai do céu vai dar tudo o que você quer para a sua vaidade. Mentira. Já vou desmistificar isso aqui nesta noite. Por quê, pastor? Porque a mensagem bíblica verdadeira não é uma mensagem regional ou territorial. Mas a mensagem bíblica, o evangelho verdadeiro, é um evangelho universal. Se você pensa isso, se nós ensinamos isso, nós vamos ter sérias dificuldades de falar com os nossos irmãos que estão lá sendo perseguidos por amor a Jesus e andando pelas montanhas com filhos, velhos, senhoras e senhores, correndo do inimigo para não serem decapitados por amor ao evangelho. Que evangelho é esse? Aqui em Cachoeiro você pode ter gordura à vontade e os nossos irmãos como você, servos como você, estão sendo decapitados por amor ao evangelho. Que evangelho duplo é esse? O evangelho verdadeiro é um evangelho em que você não vem para receber, mas você vem para dar. Você vem para apresentar sacrifício de louvor e adoração ao grande Yahvé Jireh. Está entendendo? Diga amém. A mensagem da prosperidade verdadeira está ligada a você ter, a eu ter, a nós termos o entendimento de que nós nos reunimos em um santuário, não é para recebermos chaves de casa, chave de carro, chave de bens materiais, tal, mas para recebermos chaves espirituais que venham confrontar a nossa humanidade ainda decaída em Adão, para que vivamos de santidade em santidade, buscando uma vida de relacionamento, como eu falei aqui, pessoal com a pessoa do nosso Deus. É o que está em versículo 33, Mateus 6, vamos terminar aqui. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Ah, pastor, mas quer dizer então que agora é o evangelho da miséria? Não. Queridos, preste bem atenção.
É impossível nós seguirmos os princípios de Deus e não termos uma vida próspera e abençoada. Agora, prosperidade e bênçãos de Deus não significa acúmulo de coisas, significa a providência de Deus em tudo aquilo que nós necessitamos para cumprirmos o chamado dele nessa terra. Aí sim eu entendo assim, se Deus olhar para você e ter um chamado na sua vida, para que você seja uma alta autoridade na sociedade, Deus quer isso, Deus vai providenciar tudo o que você precisa para você chegar lá aonde Ele quer que você chegue, se você entender que primeiro você deve ser um adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Aí eu entendo sim que se Deus quer que você seja uma pessoa que vá pregar para os milionários dessa terra, Deus pode trazer uma unção sobre a sua vida de riquezas, e você se tornar um arquimilionário, para pregar lá para os sheiks, lá em Dubai, pregar para os milionários dessa terra, porque o nosso Deus pode fazer isso, e Ele faz isso. Quando estão entendendo, digam amém. Eu entendo que se Deus quer que você seja um desembargador, você pode ser assalariado, salário mínimo. Sua família pode ser uma família que é de viúva e de órfãos, mas Deus vai te prosperar de tal maneira que você vai ser o desembargador que Ele quer que você seja. Porque Ele vai te conduzir em prosperidade, em conquistas, dentro do plano e do projeto dEle. Como estão entendendo, digam amém. Aí eu entendo que tudo que eu preciso para cumprir bem o meu chamado ao ministério, Deus vai providenciar na minha vida e na sua vida. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós queremos coisas que Deus não quer que tenhamos. Às vezes fazemos coisas que Deus não quer que façamos. E aí vamos saindo da direção do Yahvé e vamos sendo dirigidos por Mamon. Como estão comigo aqui? Digam amém. Eu ouvi de um pastor dizendo o seguinte: o ser humano é o único ser que complica o que Deus criou. O cara falou isso, eu achei interessante. Ele disse: o ser humano é a única criatura que quer ser e ter o que Deus não chamou para ser e para ter. Aí ele falou assim: olha, um pássaro, ele foi criado para voar. Quanto mais ele voa, quanto mais ele bate as asas, mais ele se renova. Um peixe foi criado para nadar. Quanto mais ele nada, mais ele renova as suas forças. Um leão foi criado para ser o rei da selva, aquele ponente que no olhar já destrói a sua presa. Quanto mais ele exerce o seu reinado na selva, mais ele se torna o leão que ele foi chamado para ser. Agora o homem foi criado por Deus para viver em comunhão com Ele. Foi criado por Deus para viver em relacionamento com Ele. Foi criado por Deus para viver em adoração a Ele. E o homem quer ser qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus o criou para que ele seja. Você não vê um leão querendo ser peixe. Você não vê um pássaro querendo ser peixe, um peixe querendo ser pássaro. Você não vê uma zebra querendo ser um crocodilo. Você não vê um jacaré querendo ser um dinossauro. Mas você vê homem querendo ser o que Deus não criou para ser. Em todas as esferas. Captem a mensagem. Como estão entendendo? Digam amém. Quem sabe você está numa situação complicada. Porque você está numa situação que Deus não quis que você estivesse. Você entrou numa situação que Deus não tem compromisso com isso. Você se perdeu, se desnorteou, saiu do norte. E aí, queridos, qualquer realização fora do projeto criacionista de Deus para nós vai nos conduzir a uma derrota. Ainda que no início nos dê uma certa satisfação. Porque qualquer satisfação fora dos princípios de Deus vai trazer frustração mais cedo ou mais tarde. Diga amém. Vamos lá. O foco não é mais a adoração. Anote aí. O foco de muitas igrejas não é mais a adoração ao Rei e Senhor Jesus, mas sim naquilo que Ele pode nos proporcionar na área material. É o materialismo dominando a teologia bíblica. O foco não é mais a adoração ao Rei e Senhor Jesus,
mas sim naquilo que Ele pode nos proporcionar na área material. Então, queridos, essa gestão de Mamon, infelizmente, tem dominado dentro das igrejas, para nossa vergonha. Essa gestão maligna tem levado muitas pessoas sérias, pessoas de caráter, porque não é questão de caráter, pessoas que têm até mesmo um chamado, um coração voltado para o reino, se enrolando e ficando comprometido, porque se deixou ser levado por essa teologia, por uma ideologia ou filosofia de que nós devemos buscar em Deus a satisfação das nossas mazelas emocionais, não nele, mas naquilo que Ele pode nos proporcionar materialmente. E aí, o resultado é uma massa humana de pessoas doentes dentro das igrejas. O resultado disso é uma geração de desigrejados, como fala por aí. O resultado disso é uma geração de pessoas decepcionadas com a igreja. O resultado disso é uma geração de pessoas que vão aí para o Facebook falar mal dos pastores, falar mal das igrejas, falar mal do dízimo, falar mal da oferta. Por quê? Porque vieram com uma motivação errada, receberam promessas que o homem fez, mas promessas que Deus nunca fez, e por essas promessas não se cumprirem, eles se frustram, se adoecem, se enfermam, saem da igreja e transferem a responsabilidade para as outras pessoas, e aí usam a seguinte jargão agora, para o sistema religioso, para a religiosidade, porque ele se tornou um ser religioso fora dos valores de Deus, porque pautou a sua vida em Deus, em bens materiais, em glamour, em reconhecimento, em aplausos, em títulos, em reconhecimento dentro da igreja, e não vem. Aí as pessoas entram para o caminho da enfermidade emocional, psíquica, sobretudo espiritual, porque ensinaram ou aprenderam de forma errada. Queridos, Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, você conhece o restante. Paulo disse assim, pegando do Velho Testamento do Novo Testamento: eu sei, irmãos, eu sei estar com dinheiro no bolso, eu sei ter em abundância, mas também sei ter em escassez. Eu sei andar nas melhores e morar nas melhores casas, mas também sei morar no deserto. Eu sei ter coisas abundantes na minha vida, mas também sei passar por profundas necessidades. E ele fala assim no versículo 13 de Filipenses 4, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí eu vou desafiar você como igreja. E hoje à noite, não perca o culto da noite. Deus me deu uma mensagem sobre os benefícios da crise, ou os benefícios das crises. Vem à noite, que é a continuação do que nós estamos falando aqui. Preste bem atenção. Se eu não estou pronto, olhe bem, se eu não estou pronto para viver na escassez glorificando a Deus, se eu não estou pronto para viver no deserto, no vale, glorificando a Deus, se eu não estou pronto para viver no anonimato, glorificando a Deus, eu não estou pronto para viver nas montanhas, glorificando a Deus. Eu não estou pronto para receber o muito de Deus. Se eu não estou pronto para glorificar a Deus num pouquinho, às vezes no quase nada, eu não estou pronto para que Deus me coloque sobre o muito. Porque aonde estiver o meu coração, o meu tesouro estará o meu coração. Eu sempre faço aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. É por isso, vou adiantar aqui,
que um dos benefícios da crise é saber qual é a motivação do seu coração. Olha aí. É saber se você vai adorar a Deus porque Ele está te dando, ou você vai adorar a Deus por aquilo que Ele já te deu. É por isso que quando nós somos confrontados com essa verdade, às vezes nós olhamos pessoas que se medem e medem a ação de Deus naquilo que Deus dá a ele materialmente, mas quando perde, pensa que não é Deus, não sabe que Deus de repente está ali tratando com ele, para que ele possa chegar no nível que Jó chegou, de dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nível que a igreja precisa chegar, meu irmão. Esse é o nível que você e eu precisamos chegar em Deus. Não estou dizendo, querido, que você, pastor, então agora eu tenho que perder, tenho que vender o que... Nada disso, seja um bom mordomo. Mas entenda uma coisa, Deus está no controle, tanto nos montes quanto nos vales. Deus está no controle, tanto você tendo dinheiro, quanto você não tendo dinheiro. Deus está no controle, tanto você estando empregado, quanto você estando desempregado. Deus está no controle, tanto você estando bem socialmente, quanto você estando mal socialmente. Deus permanece no controle de todas as coisas. Vamos lá. Hoje temos um fenômeno chamado, entre aspas, primeiro você nota, hoje temos um fenômeno chamado Romeiros da Fé. Hoje temos um fenômeno chamado Romeiros da Fé. Caracterizado por crentes, entre aspas, que vivem de lugares em lugares à procura de milagres. Anote aí. Já se tornou um fenômeno. Já se tornou um modismo sem fim. As pessoas migram de um lado para o outro, em busca e em procura de milagres que venham saciar o seu vazio emocional e que venham suprir as suas carências através do materialismo. E aí, queridos, preste bem atenção. Essa não é a função da igreja. A função do pastor, a nossa função aqui no púlpito, os líderes que somos, você como líder, não é trazermos pessoas para receber as benécias de Deus, ou ter uma igreja aqui onde fazemos campanhas e você vai vir aqui à frente porque o ungido dos ungidos vai impor as mãos sobre você e o milagre vai acontecer. Nada disso não. Ainda que a imposição de mãos sejam bíblico, e Deus opera mesmo. Mas nós somos responsáveis e chamados para ensinarmos as pessoas que o véu do templo já se rasgou de alto a baixo. E que não existe hoje mais um sumo sacerdote humano. É o que está sendo pregado por aí. Eu sou o sumo sacerdote. Venha para cá porque aqui eu oro. E eu oro e Deus opera. E eu oro e Deus faz. E eu oro e... Não é nada. Não temos mais um sumo sacerdote humano. Porque ele, de uma vez por toda, se apresentou como sumo sacerdote, não em templos feitos por mãos de homens, mas num tabernáculo eterno, e aspergiu sobre a tampa do propiciatório, não o sangue de um animal, mas o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e disse ao Pai, Pai, está tudo consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo. E as pessoas estão fazendo romaria. Eu vou para a igreja tal porque lá tem um pentecostal que faz o fogo cair. Vou para ali batista porque ele tem um cara. Meu irmão, ei, para. Psst. Aquieta. Calma a sua alma. Não fique preocupado em receber profecias, revelações. Fique preocupado em obedecer o pouquinho que você conhece da palavra de Deus. Eu vou lá porque tem uma revelação. Deus revelou. Mas você fez o que com essa revelação? Eu vou lá porque tem revelação, tem profecia. Eu cheguei lá, Deus falou. Mas tudo bem, mas você não sabia disso, não? Você falou que você já sabia? Não tem nenhuma novidade.
era só você obedecer a palavra de Deus, está tudo certinho. Mas quando Deus quer, entramos aqui e vamos concluir. Quando Deus quer falar com você, meu irmão, Ele sabe o seu endereço, a sua identidade, o seu CPF, Ele sabe toda a estrutura da sua existência e Ele vem até você. Porque no jardim do Éden, não era Adão que ia falar com Deus, mas Deus que vinha falar com Adão. E hoje, quando você se dobra diante do Senhor, Ele vem, fala contigo e supre as suas necessidades emocionais e cumpre o projeto dEle na sua vida. Hoje, as pessoas que professam uma fé romana fizeram caminhada do Praça da Bandeira até Soturno, a pé. Pessoas de 70 anos de idade estão aí nesse momaço, andando a pé, romaria. Aí eu olho para isso e falo assim, nós estamos iguais a eles. Diga assim, é sério. Não há diferença. Eu vou para a igreja onde o pastor faz mais promessa. Meu irmão, se eu fizer uma promessa para você, você corre um risco muito sério de ficar frustrado. Porque eu sou falho como você é falho. Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E o que Ele prometeu está na sua palavra. Que Ele vai suprir tudo quanto nós necessitamos nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí você vê na Bíblia, registrado, você pediu, fez campanha, correu de um lado para o outro e não recebeu. Mas por quê? Porque pediu para gastar nos seus deleites ou nos deleites da vida. Pediste e não recebestes, porque pedistes mal. Não pediu para a glória do Senhor, mas pediu para a glória do próprio homem. Deus está falando, diga amém. Vamos em frente. Existe uma grande diferença, anote aí. Existe uma grande diferença entre consumidor e consumista. O consumidor, anote, adquire produtos, dá um espaço, e contrata serviços de acordo com suas necessidades. Aquilo que ele de fato necessita para a sua vida sobrevivente com boa qualidade. Enquanto que o consumista adquire além do que precisa e para impressionar o meio em que, coloque um que, em que vive, vírgula, na maioria das vezes se endividando. Na maioria das vezes se endividando. Existe uma diferença entre consumidor e consumista. Consumidor, você precisa ser. Eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que pagar a luz, eu tenho que ser um consumidor, não tem jeito. Agora, o consumista é aquele que consome além do que ele precisa. E aí, queridos, aí está uma verdade muito forte. O consumista, que é diferente do consumidor, todos nós somos consumidores, estamos aqui consumindo a energia do ar-condicionado, estamos consumindo a gasolina que nós colocamos no nosso carro, somos consumidores. Mas o consumista é aquele que adquire coisas que ele não precisa, que ele não pode ter, para mostrar para outros que ele tem. Está entendendo? É aquela pessoa que compra um celular, não é para uso dele, mas compra para mostrar para o outro que ele comprou. É aquela pessoa que compra um sapato, não é porque ele precisa, mas é porque ele precisa mostrar para o outro que ele está com um sapato novo. É aquela pessoa que adquire coisas não para a sua sobrevivência com dignidade, mas o consumista é aquela pessoa que adquire coisas para mostrar para os outros que ele pode. E na maioria das vezes são pessoas que têm uma alta necessidade de afirmação, de ser reconhecida, de ser reconhecido, de provar para o outro que ele pode. Meu irmão, eu e você, nós não precisamos provar nada para ninguém. Não entre nessa rota doentia de querer provar para os outros que você pode. Você vai morrer, porque nós só podemos nele, porque ele nos fortalece para que sejamos o que ele quer que sejamos.
Nós precisamos parar com esse negócio de querer provar para o outro que nós somos bons, que nós podemos, que nós temos, que nós fazemos e que nós somos. Necessidades para sermos aceitos no meio. Meu irmão, quem constrói uma vida assim, ele se adoece e adoece as pessoas que estão em torno de si. Está entendendo? Diga amém. Eu e você precisamos construir relacionamentos e uma história pautado naquilo que somos de verdade, pautado nas nossas limitações e nas nossas qualidades também. Valorizar aquilo que somos, valorizar o que nós temos, valorizar o que Deus fez na nossa vida, valorizar as benesses de Deus, que são muitas. Nós não merecemos nada, tudo é por graça, favor imerecido. Nós temos demais e às vezes não valorizamos, porque queremos ter para impressionar os outros, para que os outros nos aceitem no seu ciclo de relacionamento social. Isso é doentio, maligno, diabólico. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Digam glórias a Deus. Você não tem que ter para provar que tem. Meu irmão, se deu para comer um bifinho, coma um bifinho. Se não deu, coma um ovinho frito. Beleza pura, sem problema. Deu para andar num sapato daquele igual do Andrezinho aí, quando você anda, é igual um latão reluzente. Cadê o Andrezinho? Foi embora? Está aqui. Deu para você calçar um sapato que o André calça, e quando ele chega no pátio, lá chega, reflete todo o pátio. Calça o sapato. Mas não deu, meu irmão? Tem um negocinho chamado Nugget. Funciona que é uma beleza. Você dá 2 tapinhas para lá e para cá, passa a flanelinha, fica brilhando, que é uma bênção. Ou seja, viva a sua realidade de vida. Viva a sua realidade de vida. Eu falo para minha esposa, nós temos falha para caramba, não somos perfeitos não. Não é essa a intenção. Mas os meus filhos estão sendo criados, acostumados a comer o que podemos comer, a ir aonde podemos ir, a fazer o que podemos fazer. Não vou criar falsas expectativas, ensinando os meus filhos a ser o que eles não podem ser e a ter o que eles não podem ter. Aí sabe o que acontece? Nas vacas gordas, nós ensinamos nossos filhos a ter tudo do bom e do melhor. Aí vem as vacas magras, o menino fica revoltado, fica rebelde, fica insubmisso, igual nós atendemos uma família de outro ciclo de amizade nosso, que está passando por isso. Porque nós queremos ter para impressionar, nós queremos suprir, talvez uma carência nossa, apresentando o que nós não somos e me mostrando o que nós não temos. Aí não é você, meu irmão. Não é você. Quando eu voltei, vou pular essa parte aqui. Essa parte que eu vou pular. Você precisa viver, e eu preciso viver, a realidade de Deus na nossa vida. Precisamos desmistificar esse ídolo que nós às vezes queremos construir acerca de nós mesmos. Um ídolo que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Nós precisamos arrancar toda essa armadura e ser simplesmente eu. Simplesmente uma voz clamando no deserto. Se hoje eu posso andar de carro, vou andar. Se amanhã não puder, vou andar a pé do mesmo jeito. Se hoje eu posso comer uma picanha, eu gosto e muito. Se não puder, não tem problema. Vou comer o maná que Deus vai descer do céu para a minha vida, dando glória do mesmo jeito. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos em frente, para estarmos concluindo. O consumismo se transformou num tipo de evangelho secularizado. Anote aí. O consumismo se transformou num tipo de evangelho secularizado, prometendo felicidade por meio dos bens materiais, levando as pessoas a viverem para consumir e não consumir para viverem. As duas palavras são secularizado e felicidade, para você preencher.
O consumismo se transformou num tipo de evangelho secularizado, prometendo felicidade por meio dos bens materiais, levando as pessoas a viverem para consumir e não consumir para viverem. Esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus. Esse evangelho secularizado, que pauta a felicidade no ter e não no ser, não é o evangelho do Senhor Jesus. Aquele jovem rico experimentou isso. Senhor, mas eu vou parafrasear. Senhor, e aí, o que eu tenho que fazer? Faz o seguinte, cara. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Depois você vem e pode me seguir. O cara foi embora e não voltou mais. Por quê? Porque ele esperava que Deus iria acrescentar mais bens materiais para ele. E Deus queria trabalhar na existência da sua humanidade. Vamos lá. Comprar não cura dores emocionais. No máximo, anestesia os sentidos. Anestesia. Estamos quase concluindo. Comprar não cura dores emocionais. No máximo, anestesia os sentidos. O cara fica anestesiado. Porque, vamos ser verdadeiros aqui, olhe para cá. Vamos ser verdadeiros. Comprar é bom, né? Hã? Tem fariseu aí não. Eu, pastor, não gosto de comprar não. Não gosto de comprar, mas gosto de comer, do bom e do melhor. Se comprar para você, né? Se der, dão, pode dizer o outro. Comprar é bom, irmãos. Você poder adquirir um bem, você ter um projeto lá, adquirir, conquistar, projetar, planejar, isso é bom. É tão bom que nós nos enrolamos com essa bondade toda aí. Comprar é bom. Mas, quando isso tem como motivação dores emocionais, o momento daquela compra, no máximo, vai trazer um poder anestésico que é passageiro. Daqui a pouco termina a anestesia e aí vem a dor incontrolável. Quantos estão comigo aqui? Digam glórias a Deus. Chegar e passar o cartão de crédito é muito bom. Ó, você passa, nem bem passou, a máquina recebe o papelzinho. Aí o cara olha assim, pô, esse cartão de crédito aqui é bom, hein? Ó, ouro. Você passou, papelzinho. Ah, meu irmão, é até gostoso. Você vai lá e compra. Quanto é isso aí? Ah, para você no cartão eu faço em 300 vezes, trocentas vezes. Então passa o cartãozão aí, pá, trocentas vezes. Você pega o caixão e vai para casa. Mas quando chega no dia da fatura, quando o correio coloca a fatura assim, debaixo da porta, aquilo que era fartura vira faltura, que você já pega o cartão de crédito assim, ó, o envelope. Eu acho que isso acontece comigo isso. Você pega o envelope assim, ó, do jeito que está fechado, você vai lá e coloca debaixo do armário. Depois eu vejo isso aí. Primeiro eu vejo a luz, a água, depois eu abro esse cartão. Vai orar, Senhor, tenha misericórdia. Vou abrir o cartão, vou abrir o envelope do cartão. Quando você abre, você pensa, não, vai ser uns 500 merréis que chegou. Quando você abre, está 1.500 merréis. Jesus, é o devorador, o sangue de Jesus tem poder. Não é devorador não, meu irmão, é você mesmo. Ai, Jesus. Senhor, mas esse devorador na minha casa, Senhor. Fala assim, o devorador é você, pai. Fala igual o Cláudio Duarte. Tem cara que é tão consumista que se ele encontrar o devorador na rua, ele pede emprestado para o devorador. É desse jeito. Comprar não cura dores emocionais. Por isso que hoje começou salas novas de cura interior. Valéria e Paulo estão ali, ó. Começou nova turma de cura interior, meu irmão. Procure a sala de cura interior, vai curar as suas mazelas emocionais. Porque senão, quando o cartão chegar na sua casa, aí a mulher fica bicuda, o marido fica bicudo, o clima dentro de casa fica, como diz o humano, ruim. Por quê? Porque aquilo que trouxe uma anestesia na hora que passou o cartão, trouxe uma dor somatizada quando chegou a fatura. E olhe bem, preste bem atenção. Estamos fechando aqui já. Volto a falar. Todo prazer sem a bênção de Deus
irá potencializar a dor da alma. Em todas as áreas. Sexo é muito bom. Fora o casamento, potencializa a dor da alma. Comprar é muito bom. Fora dos valores de Deus, potencializa a dor da alma e traz destruição. Vamos terminar. Pessoas assim se tornam um perigo. Está aí, ó. Perigo. Com um cartão na mão. Pessoas assim se tornam um perigo com um cartão na mão. Pois além de continuarem com os buracos na alma, passarão a ter também um rombo na conta bancária. Meu Deus do céu. Deus está falando, fala Senhor, fala Jeová, que o teu servo ouve. Aqui, não dá nem sorrir aí com coisa que fosse só eu não. Fala assim comigo assim, ó. Fala Jeová, que o seu servo ouve. Fala. É verdade, meu irmão. Pessoas assim com cartão na mão é um perigo. Não tem aquela música do filósofo aí, secular, que fala você com o revólver na mão, um bicho feroz? Tem gente que com cartão na mão, um bicho feroz. Mas sem ele, depois que chega a fatura, aí o restante você sabe aí que não vou falar aqui. O rombo vem e traz uma destruição terrível. Irmãos, nós estamos brincando, mas a coisa é séria, sim ou não? Estamos brincando aqui no finalzinho, mas a coisa é séria. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a colocar as nossas finanças sob o cuidado dEle. Fechando, este é o maior desafio da igreja da nossa geração. Sairmos do engano de Mamon, das riquezas e da ilusão do consumismo e nos voltarmos para a cruz como fonte de salvação, cura e libertação. Por isso que precisamos estar focados no que Jesus nos ensinou em Mateus 6, 24 até o 34. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. Não andeis ansiosos com o dia do amanhã. Olhai as aves dos céus, não trabalham nem semeiam, se coloca de pé. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, no auge do seu esplendor, se vestiu tão formosamente. Se o Pai cuida das aves, se o Pai cuida dos lírios, muito mais cuidará de você, homem de pequena fé. De pé, feche os teus olhos nesta hora. Feche os teus olhos. De repente você, nesta manhã, ouvindo o que Deus está falando, você pode ter se perguntado, por que é que eu não ouvi isso antes? Por que é que eu não aprendi isto antes? Mas não é tarde. Enquanto você estiver vivo, não será tarde para você realinhar a sua vida e a sua história. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, porque pode ser que isso traga algum constrangimento. Mas aonde você está, aonde você estiver, com os teus olhos fechados, todos nós coloquemos a nossa mão no nosso coração. Quem sabe você está como você está, porque Mamon te pegou, te influenciou, você não resistiu, se deixou ser levado, e hoje a coisa está complicada para você. Quando Deus traz uma palavra como esta, Deus não traz uma palavra apenas para confrontar e nos deixar confrontados. Quando Deus traz uma palavra como esta, é porque Ele quer nos livrar do laço do passarinheiro. Quando chegou ali Naim e perguntou para aquela mulher enlutada pela morte do seu único filho, e Jesus disse, mulher, não chores. Ele não estava dizendo, seja forte, corajosa. Ele estava dizendo, eu estou aqui, eu vou ressuscitar o teu filho. Eu vou trazer de volta aquilo que foi perdido. Eu vou te ajudar a vencer
esta luta que você está enfrentando. Mas a partir de hoje, faça uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, em ser fiel nos dízimos, em ser fiel nas ofertas, em proteger a sua vida financeira com os princípios de Deus. Se você está enrolado nessa área, faça um concerto com Deus aí agora. Essa manhã, uma unção para isso. Deus está me liberando a liberar essa palavra sobre você. Faça um concerto com Deus. Confesse aí no silêncio da sua alma, diante da onisciência do seu Deus, e diga: Deus, tenho roubado do Senhor, tenho falhado, tenho sido infiel, tenho comprado o que não preciso, tenho sido o que não sou, tenho tentado impressionar, mas a partir de hoje eu não quero viver assim mais. Eu quero voltar para o princípio de tudo. Eu quero aprender a valorizar as coisas do Senhor. Eu quero aprender a viver uma vida para o Senhor. Eu quero ter aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Porque não vivo mais eu, mas o Senhor é que vive em mim. Faça agora uma aliança com Deus, se realinhe na sua vida e clame pela misericórdia dEle nesta hora. Porque Ele disse, se Ele disse, está dito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Deus nesta manhã está nos confrontando, não é para nos acusar, mas é para nos absolver. Não é para nos condenar, mas é para nos livrar da condenação. Não é para dizer a você que você é um fracassado, mas é para dizer para você que você é mais do que vencedor nele. Apresente diante dele as suas dívidas aí no seu coração. Apresente diante dele esse emaranhado de situação ou situações que a sua vida tomou essa proporção decadente. Porque nessa manhã Ele está aqui para te levantar. Nessa manhã Ele está aqui para te restaurar. Nessa manhã Ele está aqui para trazer paz na sua vida financeira. Nessa manhã Ele está aqui para trazer a prosperidade bíblica na sua vida. Nesta manhã Ele está aqui para fazer você aprender a se contentar com aquilo que Ele tem dado a você. Para fazer você aprender a glorificar a Ele por aquilo que Ele tem sido na sua vida. Eu sinto aqui as cadeias de Mamon sendo quebradas nesta manhã. Casamentos estão sendo destruídos. Existem casamentos aqui que estão passando por dificuldades, e o fruto é o endividamento, é a questão financeira, porque Mamon estava reinando. Por isso que não valia, não dava certo o aconselhamento, não dava certo a oração. Mas nesta manhã Deus está quebrando as correntes de Mamon sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, e você vai voltar para a sua casa diferente nesta manhã. Você vai voltar livre, dizendo: quem vive na minha vida e quem reina na minha vida não é Mamon, mas é o grande Iavé que reina na minha história. Coloque a sua vida diante de Deus aí, meu irmão, porque é uma unção de Deus aqui nesta noite, nessa área específica da sua vida. Nesta manhã Deus quer trazer resoluções em áreas financeiras aqui. Nesta manhã Deus quer abrir compartimentos escuros que estavam sob o domínio de Satanás, de Mamon, e quer entrar e reinar, trazendo a luz da verdadeira prosperidade. Você não vai precisar ter para ser o que Deus te chamou para ser. Você vai viver uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Você vai plantar e você vai colher. Você vai viver uma vida onde as bênçãos de Deus te acompanharão por onde você for. Porque as bênçãos de Deus nos enriquecem e não nos trazem dores. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti. Recebemos revelações da Tua palavra nesta manhã. Aprendemos com o Senhor sobre a verdadeira prosperidade. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações.
mas reconhecemos a tua soberania e o teu senhorio. Pai, nesta manhã tem pessoas se reconciliando com o Senhor nos dízimos, nas ofertas. Nesta manhã tem pessoas retornando para o lugar da adoração e não para o lugar do consumismo. Nesta manhã a tua igreja se volta para o Senhor dizendo: nós cremos que sobre nós não há crise, não há o domínio de Mamon, mas que sobre nós há o domínio do grande Yahvé, e que nós vamos plantar no deserto e vamos colher no deserto. Que o deserto da nossa existência, ele irá florescer, e que as portas se abrirão, e nós seremos livres das cadeias, do laço do passarinheiro, e viveremos livres como filhos de Deus, andando de cabeça erguida, andando de cabeça, ó Deus querido, erguida diante do Senhor, sem dívidas, sem endividamentos, sem, ó Pai, pendências nessa área da nossa vida e nas demais áreas da nossa existência, porque nós nesta manhã estamos declarando que os embaraços que estavam sobre as nossas vidas estão sendo banidas pelo poder do teu nome, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua unção, pelo poder que é no teu sangue. Nós declaramos, ó Deus, que como igreja nós somos livres e que viveremos a verdadeira prosperidade para a glória do teu santo nome. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba a verdadeira prosperidade em o nome de Jesus. Se você recebe, aplauda Ele em o nome de Jesus.